Bom, pessoal, no Bastidores da Doma de hoje, nós vamos conversar com o Leonardo a respeito, não seria de uma idade exatamente dita, essa envolve também, mas assim, o que é ideal para um bom domador, né? Então, o Leonardo ele tem uma vasta carreira aí, tanto domando como ministrando cursos, então ele vai saber passar bem isso para a gente, né? Então, nós temos muitos internautas, pessoas que consultam a gente, né, sobre idade, se tem a idade mínima, se tem uma idade máxima, sobre as condições físicas, enfim, as condições para que a pessoa consiga realizar a doma no cavalo do método do Leonardo Feitosa. Vamos lá, Léo? Vamos lá. É isso aí, pessoal. Vamos lá para mais um tema interessante. Quando se fala em idade, né, é importante ter bom senso. Eu me lembro que o primeiro cavalo que eu domei na vida, eu tinha 12 anos. Eu e meu irmão, a gente mexia junto ali e tudo, né? Algumas vezes, hoje, eu percebo que várias situações a gente passou por perigo. Naquela idade, meus pais deixavam a gente ir para o sítio e mexer, ficava lá sozinho. E a gente se colocou em situações de risco várias vezes. Hoje eu vejo isso, naquela ocasião não, né? Mas é importante que você tenha cautela. A gente sabe que a gente está mexendo com um bicho chucro, né? Mas com técnica é possível. Mas, assim, vamos falar das situações que existem até de legislação e tudo mais, né? Então, assim, eu sou instrutor do Senar e por vários anos a gente até pleiteou para que diminuísse a idade para curso, né? Então, assim, a idade hoje para o cara fazer um curso do Senar é 18 anos, né? Então, isso é por conta de legislação, burocracia, maioridade penal, essas coisas todas, né? Então, assim, no Brasil, se o cara quiser trabalhar, tem que ter 18, se quiser fazer um curso do Senar, tem que ter 18, mas se quiser votar, com 16 ele pode. Então, assim, o ideal é que você comece cedo, né? Quanto mais novo você comece, mais rápido você aprende, até porque a molecada tem muito mais agilidade, facilidade de aprendizado, tudo, né? Mas hoje, por exemplo, nos nossos cursos presenciais, a gente aceita a pessoa de menor desde que ele tenha uma autorização dos pais para fazer, né? Então, como eu falei, a técnica funciona, a gente praticamente não tem acidente, né? Às vezes um tombinho ou outro acontece, né? Uma raladinha ou outra acontece, mas tem um acidente grave, graças a Deus nunca tivemos, né? Mas é importante a gente entender que a gente está mexendo com um bicho, né? Chucro. Então, é importante que a gente possa falar sobre isso e que as pessoas possam entender. Então, quando a gente fala em idade, quanto mais novo começar, interessante, mas se a pessoa já for mais velha, não tem problema nenhum ela começar, ela vai aprender também. Agora, uma coisa que está muito mais relacionada ao sucesso do nosso trabalho não está nem a idade, está muito mais a físico, a você ter fôlego, você ter capacidade física de poder trabalhar, né? Então, eu falo isso aqui, já falei várias vezes, o cara que quer ser um profissional, é interessante que ele tenha um porte físico, que ele consiga executar aquilo que ele se propôs a fazer, né? Então, o jogador de futebol, ele vai estar se mantendo em forma, de vôlei, do automobilismo, todos. E nós não podemos ser diferentes, né? Se quisermos ser profissionais, temos que tentar manter essa forma física, né? Então, eu treino, eu corro, treino jiu-jitsu, faço musculação, alongamento, pilates, o que for necessário no momento para a gente tentar estar em forma. Inclusive, a gente está em quarentena e eu estou tentando manter a forma porque a hora que acabar a quarentena, os cursos vão acontecer e é importante que a gente esteja preparado, né? Então, esse é o recado para os que querem ser
e para os que são profissionais. Agora, para os alunos, claro, é importante que você tenha um condicionamento físico, um mínimo de fôlego, né? E já tivemos aqui vários alunos que não tinham fôlego, não tinham condicionamento físico e também conseguiram, claro, sobre a nossa supervisão e com a nossa ajuda e sempre respeitando o limite desses alunos e também dos cavalos, né? Mas isso está, assim, quando o cara está determinado a fazer, eu já tive vários alunos. Inclusive, essa semana eu fiz a live aí com o Álvaro, e eu me lembro, há 10 anos atrás, que ele foi fez um curso comigo e depois começou a rodar comigo aqui em São Paulo e me ajudar. E eu me lembro que ele fez uma lista das coisas que ele precisava melhorar, né? E a primeira coisa que eu coloquei nessa lista foi melhorar o condicionamento físico, né? Assim, dar uma afinada e melhorar fôlego. É importante que você tenha esse condicionamento. E aí, a pessoa que de repente está sem condicionamento, eu sempre falo, trabalhe um pouco mais de chão, para você ter uma coisa mais segura para você, né? Então, esse cara que de repente vai querer entrar mais naquela coisa de tirar cócegas, de tocar pontos vulneráveis, se ele não estiver em forma, ele vai sentir um pouco mais de dificuldade, né? E aí, pensando assim, voltando à situação de idade, isso não tem idade. Eu já tive alunos novos que faltava condicionamento e alunos mais velhos que tinham condicionamento muito bom, né? Então, condicionamento, alongamento, né? A gente vê aí alguns vídeos do meu mestre Oscar Scarpati, que hoje já passou dos 70 anos, e o cara tem um condicionamento incrível e um alongamento incrível, né? Ah, mas caramba, não, ele se mantém, ele tenta se alimentar bem, ele, né? Eu me lembro quando eu estava andando com ele, rodando, auxiliando ele, ele me criticava, né? Às vezes de comer muito. Eu me lembro uma vez numa pizzaria, isso há 15 anos atrás, a gente sentado numa pizzaria, ou na pizzaria rodízio, e eu ali, né? Pizza disso, pizza daquilo, pizza do outro. E aí ele comeu ali uns 2, 3 pedacinhos de pizza e para ele eu estava satisfeito. E aí ele olhou para mim e falou assim, cara, até quantos anos você quer domar cavalo? Aí eu falei, você é meu espelho, né? Eu me espelho em você. E ele falou, mas desse jeito aí você não vai longe, não, né? Então, bem, você sabe disso, né? Mas você que é maratonista e é determinado pra caramba e disciplinado para correr, para comer, né? Sabe que, principalmente para a gente que já passou dos 40, a gente tem que ter muito mais disciplina para isso, né? Eu não tenho tanta disciplina assim na alimentação. Eu me cuido, tudo, mas assim, eu prefiro não deixar de comer e malhar mais para gastar aquilo que eu comia mais, né? Então, mas sem dúvida, assim, essa situação da gente se cuidar da alimentação, cuidar do corpo, vai fazer uma diferença enorme no seu sucesso da doma. Se você é profissional, principalmente se você é profissional, você tem que trazer isso contigo, porque quantas vezes eu fui dar apresentações e chegou lá, tinha um cavalo que realmente me deu muita dificuldade e o meu condicionamento físico fez diferença naquele momento, né, para o sucesso da apresentação. E outras vezes, tem vídeos inclusive na internet, que nego brinca comigo, né? Eu estava com o microfone aqui, né? E aí eu ofegante e nego me zoando, na época que eu estava um pouco fora de forma. Mas também conseguia, né? Meio que faltando fôlego, mas conseguia. Mas, assim, o conselho para o cara que tá começando, que quer se tornar profissional, ele tem que
Tá em forma para na hora que vier o desafio ele conseguir, né, desenrolar esse desafio, e que às vezes o cara tem técnica para fazer, mas não tem fôlego, e aí às vezes ele acaba tendo dificuldade, né? Não por falta de técnica, mas por falta de fôlego. É isso aí. Mas é legal falar desse assunto, né? Até porque quem nos assiste aqui não são somente os domadores, as pessoas que gostam de cavalo. E muitas dessas pessoas, por uma questão de mais conhecimento, acaba indo frequentar o seu curso, ou até mesmo pelos cursos que você dá por aí, né? Um exemplo é o curso de veterinária lá em Bragança Paulista, né? Então você vê que isso, na ATP. Então são aqueles cursos que aquelas pessoas não vivem o dia a dia do cavalo assim como vive um homem do campo. Então você vê a dificuldade que eles têm, né? Isso é legal até esse tema para a pessoa ver que domar não é simplesmente só conhecer as técnicas, tem mais coisas por trás disso, né? Claro, não, assim, a gente vê que a maioria vamos falar de outros esportes, não vamos falar nem de trabalhar com doma, trabalhar com cavalo, né? Você pega o cara aí que normalmente não cuida do corpo dele e vai jogar um futebol no fim de semana, é onde ele machuca, né? Tá com sobrepeso, né? Coloca o peso ali em excesso no joelho, no tornozelo, e acaba se machucando, né? E, quer dizer, isso ele e uma bola, né? Agora imagina você e um cavalo no meio de uma sessão de doma, né? Com essa dificuldade, né? Mas, sim, na verdade, esse é um assunto interessante da gente conversar, e que isso não seja um desestímulo para as pessoas que, de repente, não estão em forma, mas um estímulo para elas entrarem em forma, e que isso se torne um desafio para que ela consiga alcançar o objetivo, às vezes, de domar o próprio cavalo, né? De trabalhar o próprio cavalo. Isso aqui é importante, né? Então tem aquela coisa do copo d'água, né? Aquela coisa do meio copo. O otimista vai falar, opa, o copo está pela metade. O pessimista fala, rapaz, já está no meio, né? Então é a forma como você absorve e a energia que você coloca nessa sua vontade, né? Então, às vezes, o cara vai ouvir isso aqui e falar, rapaz, eu estou fora de forma, não dou conta disso não, né? E o outro vai falar, eu estou fora de forma, mas eu vou entrar em forma para poder conseguir atingir meu objetivo, né? E aí, voltando a falar de idade, eu também já tive cursos de pessoas virem e querer domar um cavalo depois de 60 anos. Eu tive aluno com mais de 60 e que conseguiram, né? E aí, é claro, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Cuidado a gente tem com todo mundo, né? Mas essas pessoas a gente dá um pouquinho mais de atenção ali, às vezes de trabalhar em dupla, né? Não deixar tão sozinho. Mas é possível para todos. Mas é importante que as pessoas entendam que realmente você precisa ter um condicionamento mínimo. É interessante também, né? Até foi comentado na live do Álvaro, né? Sobre essa questão da pessoa, da maturidade, né? Normalmente depois dos 40, ou às vezes até antes, as pessoas, quando eles começam mais tarde, aparentemente elas estão mais focadas e tomam mais cuidado, né? São mais prudentes, têm mais responsabilidade. Isso também ajuda bastante, né, Leonardo? Sem dúvida. Eu sempre falo que, assim, depois que a gente tem filho, né? Até comentei lá na live, que a gente começa a pensar mais, né? Porque a gente tem família para poder, né, cuidar e estar junto. Quando o cara não tem nenhum, como diz outro, nem uma galinha para dar milho, né? Ele vai para dentro e enfrenta e tal, e às vezes a gente se coloca em situações de perigo, né?
Então, existem duas situações. A que eu comentei aqui no começo do vídeo, que a gente se coloca, às vezes, em situação de perigo por não conhecer o perigo, né? E a outra é de você enfrentar aquilo ali e se tornar um cara destemido. O destemido é o cara que parte para dentro e não está preocupado com o que pode acontecer depois, né? Eu sempre comento isso também, a diferença entre o destemido e o corajoso, né? O corajoso é o cara que tem medo, mas enfrenta esse medo e vai para cima, né? Mas eu prefiro ser corajoso e não destemido. Destemido ele é um pouco inconsequente. Então, é interessante isso aí, que a gente, depois que tem filho, depois que vai ficando mais velho, a gente começa a saber onde pisa, né? Então, mais novo, vários cavalos, eu entrei mais firme e uma coisa que, assim, às vezes, 1 ou 2 dias a mais de trabalho de chão vai facilitar a sua vida, sem que você possa se colocar numa situação de risco, né? Então, a gente deixar para depois e, principalmente, às vezes, não entrar na pilha de alguém que fala, oh, vai, tá, você não tem coragem, está com medo, né? Então, é importante que você tenha esse discernimento de não se colocar em situações de risco. E hoje, eu ensino muito mais e às vezes prolongo um pouco mais o trabalho de chão, o trabalho de horsemanship, né, de guia, de o cavalo aceitar mais cabresto, o cavalo estar mais guiado no cabresto, né, e diminuindo as situações de risco, principalmente no que se refere ao trabalho com alunos, né? Então, até voltando a essa questão da idade, né, Léo? Nós temos aqui, tem um exemplo aqui de um senhor do curso online, né, que ele é o Luiz, ele é caminhoneiro, né, agora ele aposentou, só que ele falou, meu sonho, eu amo trabalhar com cavalo. Aí ele voltou a trabalhar, né, já está mexendo no 3º, 4º animal, pegou uma égua um pouco complicada, deu conta, sabe, está fazendo um belo de um trabalho, então você vê que a idade não é, ele deve ter lá mais de 50 anos, né? Mas é a força de vontade, é o gostar, né? É gostar e se dedicar, né? Que eu percebo assim, Leonardo, né? As pessoas também, principalmente as que te acompanham nas redes sociais, né? Veem você ali em pouco tempo, você faz o seu trabalho. Aí as pessoas, assim, elas acham que naquele tempo ali elas têm que fazer também. E elas se apegam muito a isso, né? Então elas acham que se elas não conseguirem fazer, elas se frustram às vezes. Então é legal essa coisa que você, quantos anos você não está tomando, né? Você tem toda essa experiência e tal, mas isso vale para todas as idades, né? Então, às vezes, o moleque ele é menos paciente, né? Ele chega, ele quer o resultado na hora, né? A gente conhece, nós somos jovens uma vez, né? Então, e os adultos... Eu sou jovem ainda. Não, você é. Aqui, né? Nós somos. É, isso. E esse é um problema, porque às vezes a sua cabeça pensa, mas o corpo não responde como era antigamente, né? Sim. Aí quem é competitivo quer competir com os jovens, né? Eu vejo isso muito também na corrida, aquela coisa, tem um jovem chegando perto e fala, o quê? Né? E não é, né? Você não tem... Né? Mas isso é interessante, né? A pessoa mais... Eu percebo muito isso, a mais madura hoje, ela procura orientação, ela não age muito por conta própria, porque eu percebo que em outros tempos, né? Eu falo por mim, quando eu era moleque, tinha alguma dificuldade, a hora que estava trabalhando, você deve ter passado por isso, você procurava inventar, buscar uma solução. Hoje você vê que você fala, puta, o que eu estava fazendo não tinha nada a ver, né? Mais estragava o animal, né, do que isso. Então, mas o que acontecia na nossa época é que a informação não era tão fácil como é hoje. Sim. Né? A gente tinha que ir atrás de um curso, assim, investir no curso, tinha que investir em viajar para esse curso, ficar na fazenda ou em hotel, sei lá. Então, muitas vezes, como a gente não tinha, às vezes, condições financeiras ou condições
de ir buscar, a gente ia se virando, né? E às vezes, nesse se virando, às vezes estava certo, às vezes estava errado. Aí a diferença é que hoje essas informações já estão aí. É fácil. Então o cara, pô, tá dando errado. Quantas vezes a gente faz isso? Ah, pô, quero saber tal coisa. Você vai lá e joga no Google, pô, daqui a pouco aquilo ali facilitou a sua vida. Então, é o que eu falo. Hoje, pô, tá muito mais fácil, porque a gente já amassou barro lá atrás, né? O curso, pô, quem me dera. Se eu, quando era moleque, tivesse um curso online me dando todas as etapas do que fazer, do que não fazer, mostrando o erro, mostrando o acerto, né? Isso seria muito mais fácil, né? Então, quando a gente se propôs a fazer esse curso, eu falei, nossa, mas como que a gente vai ensinar online, né? Eu, no começo, confesso que senti assim, um pouco de dificuldade, mas hoje eu vejo que, pô, é perfeito, né? Porque os caras conseguem visualizar, assistir, ler, e aí quando o cara vai para campo trabalhar, ele já tem todas as informações na cabeça do que fazer, né? De como fazer, e ainda mais, quando ele, ainda assim, às vezes, por não ter assistido o vídeo, ter faltado o vídeo, não ter lido alguma coisa, ou se de repente ter acontecido algo realmente diferente, ele ainda tem o nosso suporte para poder sanar essas dúvidas, né? Então, facilitou demais. E, Leonardo, nesse período que você, nessas suas andanças, lógico, há muitos anos atrás, quando você era mais jovem também, voltando um pouco essa questão de idade, você pegou assim uma pessoa mais velha que você estivesse trabalhando e ela, pelo fato dela ser mais velha que você, ela questionasse alguma coisa assim, porque eu percebo, né, que existe essa relação de idade. E, às vezes, nem sempre a pessoa mais velha acata o que o mais jovem diz. Você passou por alguma situação assim ou não? Não, eu não só passei como, assim, eu me lembro, eu era bem jovem, e aí a gente tinha o nosso centro de treinamento, né? Não era um centro de treinamento, era um centro de hospedagem, vamos dizer assim, que a gente já domava cavalo, mas mais cavalos de marchadores. E eu era bem moleque, não vou me lembrar o ano que foi isso. Mas eu me lembro que a gente tinha um senhor que era um senhor de uns 70 anos, eu acho, e gostava de cavalo. Ele levava a filha dele para montar, ele montava, tinha um cavalinho marchador bem mansinho que ele montava e tal. E naquela época, cara, eu me lembro que ele começou a falar do Monty Robert, que leu o livro do Monty Robert e tal. E assim, nossa, hoje eu tenho muito isso na minha memória. Eu não falei para ele, mas na minha cabeça pensei, Monty Robert, essas coisas. Aí ele contava as histórias, né? E aí na minha cabeça, eu não acreditava naquilo, entendeu? E fazia, deixa que eu faço do meu jeito mesmo. Só que, assim, pura ignorância, né? Apesar de, assim, de eu não ser violento, mas ainda usar naquela época um pouquinho a doma tradicional, que foi aquilo que a gente aprendeu com o pessoal daquela geração, mas se eu tivesse ouvido ele, né, que era uma pessoa que não era do cavalo, não sabia nada de cavalo, mas leu o livro do Monty Robert e queria me trazer informações do que ele tinha lido, né? E eu, por ser jovem, aquela coisa, né, do jovem, fala, pô, o que é esse senhor que veio ensinar para mim, né? Quer dizer, ele não era do cavalo, mas tinha informação para dar, ele tinha sabedoria, tinha coisas para ensinar, né? Apesar dele não fazer, mas ele tinha coisa para ensinar. E isso é uma coisa interessante da gente falar aqui, porque às vezes a gente vai ter alunos que não vão fazer, mas eles querem saber. Eles não querem fazer, eles querem saber. Para quê? Para, de repente, ele orientar num rancho. Às vezes o cara é criador de cavalo, às vezes ele quer ir lá e orientar, né? Eu já tive
proprietário fala, ó, eu não vou fazer, mas eu quero saber como faz, para eu saber mandar, né? E se alguém vier aqui e usar de uma forma tradicional que não seja legal, eu vou falar, não, não é assim. Eu não consigo fazer, mas eu sei que não é assim. Existem formas melhores, né? Então, por isso que eu falo que esse saber é para qualquer idade, né? Então, isso é muito interessante, né? Da gente conseguir buscar e ir atrás desse conhecimento, que, graças a Deus, hoje, né, eu consegui absorver isso. Mas naquela época, se eu tivesse ouvido aquele cara, talvez seria mais rápido. Mas é normal, é do jovem. O jovem precisa acertar, precisa errar, né, para poder ganhar experiência e ter essa sabedoria lá na frente. Mas legal, Léo. Então hoje deu para a gente ter uma noção melhor, né? Então, independente de idade, basta a pessoa ter vontade de gostar daquilo que quer fazer. E é lógico. E às vezes, que nem a gente está falando hoje aqui, dando umas dicas para as pessoas. Mas às vezes ela só vai perceber essa necessidade na hora do curso mesmo, né? Até uma coisa que marcou bastante em mim foi no curso da ATP, que uma aluna, na hora que ela desceu, né, que ela tinha concluído, ela falou, nossa, a minha... ela usou o termo, ela quis dizer que ela estava fora de forma, dela falou mais alto, né? Então, ela mesma percebeu aquilo. Então, às vezes, as pessoas realmente vão perceber naquele momento. Se elas realmente gostam, elas vão trabalhar aquele outro lado, né? Exatamente. Então, legal, Léo, tá dado o recado, né? Mais uma vez, aí, agradecer o pessoal que está acompanhando a gente aí. Lembrando que toda segunda tem mais bastidores, né, Léo? É isso aí. Vamos lá, pessoal. Então, você que gostou, deixa seu like aí, participe mais conosco, deixe sugestões de novos temas, e a gente está aqui para tentar ajudar vocês, tá bom? Um abraço aí para todo mundo, valeu, tamo junto.